Agora nós temos o que é talvez a pior parte desse vídeo, que é justamente sobre a nova distribuição de potência. E é aqui que o negócio está pegando. Como o regulamento não será alterado para o ano que vem, e existe uma margem de você fazer ajustes que a FIA está deixando, se sair alguma novidade na reunião de hoje, eu trago para vocês posteriormente em outro vídeo, mas o que está sendo colocado na mesa? Olha só o que está sendo colocado na mesa. A possibilidade de você, então, aumentar a proporção do motor de combustão em relação ao elétrico, no qualifying e também na corrida. Essa ideia estaria vindo de Ferrari e também da Red Bull. Elas estariam pedindo para você aumentar ali no qualifying, por exemplo, para cerca de 55% ali o motor de combustão e na corrida chegar até mesmo a 60% para o motor de combustão. É claro que essa proposta na mesa colocada por essas duas equipes já gera na gente aquela ideia de que eles estão para trás no regulamento. Se eles estivessem bem, não estariam pedindo para você retirar a parte elétrica, para você diminuir a parte elétrica. Essa parte elétrica está gerando muito problema desde que foi anunciada. A Red Bull foi a primeira equipe lá atrás, há quase, 2 anos, a falar justamente que os carros não teriam potência nas retas. E nós vamos entrar nisso também agora, porque piora, tá, gente? Calma. Mas a Red Bull foi a primeira a falar sobre isso e a FIA na época falou, não, tem nada não. Aí nós vimos que sim, tinha problema porque fizeram um regulamento técnico com aerodinâmica ativa para compensar a cagada do regulamento de motores. E como eu falei ontem na live, você não vai conseguir descagar, né? Você vai ter que limpar a cagada, mas descagar você não consegue. E aí a FIA está correndo atrás disso, de dar uma limpada nessa possibilidade. Nós temos uma reação da Mercedes que também é muito curiosa para essa proposta de Ferrari e Red Bull, eu vou falar sobre ela já já. Mas o que acontece então? Essa possibilidade de você alterar a distribuição, a proporção da unidade de potência, está revelando sim a ordem de forças e mais do que isso, vai até mesmo contra a ideia do próprio regulamento. Porque o próprio regulamento tem como ideia o quê? Você aumentar a eletrificação e também a utilização do combustível sintético. Se você diminuir a eletrificação, você já está indo contra o, vamos colocar aqui, a gente até brincou sobre isso ontem, né, na live, o espírito desse regulamento de motores. Você está indo contra isso. E é claro que está gerando uma preocupação enorme na Fórmula 1. A gente está em abril, chegando em maio, e não tem uma definição sobre o regulamento 26. As equipes estão às escondidas, né? As fabricantes de motores principalmente. A aerodinâmica ativa vai acontecer mesmo, tal, isso aí as equipes já estão trabalhando no carro. Mas as fabricantes, elas estão às escondidas, sem saber se o motor que vai para 26 é exatamente o mesmo que elas têm na bancada hoje. Porque pode ser que altere alguma proporção, que altere alguma coisa. E aí, nós temos mais um problema, que é o quê? A FIA estaria, então, vendo a possibilidade para você evitar que os carros percam potência na reta, de você fazer uma distribuição mais gradual da energia que é mandada. Ao invés de usar, por exemplo, tudo, ou então 50% na saída de uma curva, as equipes seriam reféns de uma regra, de uma proporção em que gradualmente, ao longo da volta, a energia vai sendo despejada para que na reta não falte. Aí você fala, poxa Matheus, isso é muito bom. Só que ele é bom entre aspas, porque significa, na verdade, mais uma vez a Fórmula 1 trabalhando com paliativos para você resolver um problema. E aí o que acontece? O carro seria lento ao longo de uma volta inteira, mas conseguiria andar na reta, ao invés de conseguir ter mais potência nas saídas de curva e tal, só que aí na reta perder. Então você não poderia explorar de qualquer forma o potencial do carro. Teria que ser uma corrida de gerenciamento de bateria, a exemplo do que temos hoje, que é um gerenciamento de pneu e combustível. Então esse regulamento está sim cagado. Eu vou bater nessa tecla enquanto não for provado o contrário. Tudo o que sai sobre esse regulamento, e agora com as próprias equipes publicamente falando sobre isso, tudo que sai desse regulamento é cagado. Nós fãs estamos prestes a ver uma Fórmula 1 que tem tudo para ser péssima, pior que 2014. Porque não é só a diferença de um motor para o outro que está aqui na mesa, mas também a possibilidade do carro perder velocidade na reta. Veja quão ridículo isso pode ser. Então, né, complicado.